Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. E sim, você está no podcast certo, mas hoje tem algumas mudanças porque hoje é o 100º episódio do Gestor e a gente está fazendo uma edição especial para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eles me chamaram para a gente trocar de papel. Hoje, Bruno e Gabriel vão ser entrevistados. E eu tô aqui como entrevistadora. Bem-vindos, meninos, muito obrigado. Ao próprio podcast. Muito obrigado, é uma honra participar do nosso podcast, né? Certamente. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente nesse episódio que é tão especial para nós e com uma paisagem tão bela quanto essa, né? Vendo Vitória aqui ao fundo. Estamos hoje na Casa da Porta Amarela, né? Agradecer Tereza Romero, que é diretora-presidente do Ideias e que cedeu aqui o espaço para a gente fazer esse episódio. Marina, muito obrigado. Obrigada a vocês, estou muito feliz com o convite, esse cenário realmente de cartão postal mesmo aqui de Vitória. E eu já posso começar perguntando? Por favor. Eu quero perguntar a primeira coisa, Simon Sinek fala de começar pelo porquê. Então, a minha primeira pergunta é, por que vocês começaram um podcast? Marina, isso é uma pergunta que a gente sempre... A cada uma das 3 temporadas que a gente foi... Vai mudando, é isso que você vai falar? Que a gente vai entendendo, né? Isso realmente vai evoluindo ao longo do tempo, mas acho que o que está sempre desde o início é que a gente tinha uma ideia de fazer com que as boas práticas de gestão, quando a gente fala sobre isso, parece algo muito subjetivo, mas que a gente pudesse simplificar aquilo que boas empresas, bons gestores fizeram em negócios com resultados relevantes, expressivos, para traduzir realmente isso para as pessoas no dia a dia e que elas pudessem, no seu ambiente de trabalho, entender quais eram as ações práticas que fizessem com que elas tivessem um melhor negócio, uma melhor empresa e, consequentemente, gerar mais prosperidade, mais empregos e, consequentemente, um melhor ambiente de negócio. Então, o porquê, em última instância, é de fato melhorar o ambiente de negócios a partir dos gestores, né? De certa forma, eu olho para esse propósito de impactar, e eu coloco isso inclusive como um propósito que está na minha jornada enquanto executivo também, de impactar um ambiente de negócio que a gente atua. Mas trazendo um pouco uma outra perspectiva, acho que lá em 2021, quando a gente pela primeira vez conversou, também tinha um movimento que o próprio Bruno estava fazendo na V3 de se colocar, né, produzir vídeos, e ele estava com uma certa produção de conteúdo. E a gente, pela EMEG, tinha também uma necessidade de posicionar mais e de gerar conteúdo. A gente sempre tentou gerar conteúdo, produzir artigo, e aí, cara, não passava ali da segunda semana, né, tentando produzir ali, o dia a dia sufocava a nossa iniciativa. E aí foi feito, foi até numa visita no Líderes, né, que a gente foi na Autoglass, a gente conversou, falou, cara, vamos começar a produzir conteúdo, chamar os gestores, né, capixabas nacionais, para a gente, de fato, começar a explorar com profundidade as práticas de gestão que eles adotam no dia a dia. Então, acho que, complementando assim, também tinha ali uma oportunidade de, tanto o Bruno, que já tinha esse trabalho, e a V3, que tinha esse trabalho, de produzir material, quanto também um pouco, eu estava saindo da Secretaria do Estado, né? Então tinha uma relação boa ali com os principais executivos do Estado, o Bruno também tem, mas a gente utilizar essa rede de relacionamento, plus essa questão da produção de material, e aí produzir, tratando práticas de gestão que a gente via que o mercado não fazia, né? Você tem vários podcasts que vão tratar a história, a jornada ali do empresário, um pouco do que a empresa faz. A gente sempre tenta dar profundidade para o que é adotado naquela prática de gestão. Isso tem o seu lugar também, né? Toda a história ela vem carregada de alguns aprendizados. Né? E quando a gente tenta entender os bastidores dos negócios, certamente você precisa ter uma pitada de história. Mas como a gente tem uma cabeça meio cartesiana e sempre tenta encontrar um método em tudo que a gente, de fato, coloca energia, a gente buscou sempre entender ao longo desses 99 episódios
o que se passava na cabeça desses gestores e como que a gente poderia traduzir isso num método, né, como se fosse um caminho para atingir determinados objetivos e que essa capacidade de traduzir isso num caminho pudesse servir de caminho para outras pessoas também. Não, legal. A gente vai falar depois, inclusive, desses 4 pilares que a gente estava conversando, né? Que foram mais citados. E vocês já até, de certa forma, responderam a minha outra pergunta, que era de como o podcast surgiu, da história do podcast. Então, vocês conheceram pelo Líderes mesmo? Egressos do Líderes, né? E aí, fazendo uma viagem, olhei Bruno, falei, esse rostinho bonitinho, olho verde lá na TV, vai dar sucesso. E aí a gente, cara, começamos a discutir, falamos, vamos conseguir convidar, mobilizar, trazer bons gestores para conversar. E hoje, quando a gente olha para os 99 episódios, né, baitas gestores que a gente teve a oportunidade. A gente teve a oportunidade de trabalhar rapidamente, um pouco antes desse vínculo do Líderes do Amanhã, no Instituto Líderes do Amanhã, para quem não conhece, que é um instituto de formação de liderança aqui do Espírito Santo, referência a nível nacional, que é também um parceiro nosso, né? A gente está fazendo a divulgação, por exemplo, de uma das principais entregas para a sociedade, já que é um instituto de formação de lideranças, uma coisa muito para dentro. Tem tudo a ver. O fórum, ele tem uma aderência muito grande com o nosso propósito, né? Que é, de fato, disseminar boas ideias. E o fórum, ele, por exemplo, vai acontecer agora no ano de 2024, nos dias 13 e 14 de novembro, e a gente está com uma parceria com o Instituto Líderes do Amanhã. A gente tem, para quem está assistindo a gente aí, a gente tem um cupom de desconto, 10% de desconto, que é O Gestor, tudo junto, e você consegue acessar o fórum, né, que é o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, pelo site forumvitoria.com.br, e lá você vai ter acesso ao evento que esse ano está com o tema Porque as Nações Prosperam. Então fica a dica aí, você que estiver aqui na cidade de Vitória, nos dias 13 e 14 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, uma organização aí do Instituto Líderes do Amanhã. E a gente teve a oportunidade, exatamente a partir... O Gabriel já estava há um tempo no Instituto, né? E a partir do meu ingresso, a gente começou a trocar um pouco mais de ideias sobre isso. Gabriel, já há um tempo com a empresa atuando em gestão. Eu me envolvia muito com assuntos relacionados à gestão pela V3, a gente foi se posicionando de uma forma um pouco diferente, principalmente ligando a parte de governança em relação a dados, né, uma gestão muito baseada em indicadores, em análise de dados, e Gabriel sempre numa visão de governança corporativa, de trabalhar a possibilidade de finanças numa perspectiva mais estratégica de fusões e aquisições, de entender como que existiria a possibilidade de trabalhar uma consultoria executiva, se eu posso dizer dessa forma. E a gente entendeu que, ainda que tivéssemos atuações complementares ou em determinado grau com uma certa nuvem cinzenta de competitividade, quando a gente consegue unir forças em prol de um objetivo em comum, independentemente desse tipo de competitividade que possa vir a existir, você acaba formando melhores pessoas, formando um ambiente de negócio melhor. Então, esse propósito passou a se conectar exatamente a partir dessa visita que a gente fez à Autoglass. A gente estava literalmente numa van e, cara, vamos sentar aqui, vamos discutir como é que vai ser esse negócio. E a gente começou de forma muito incipiente, realmente, de começar com o que a gente tinha. Casa, planejar. Gabriel tinha uma câmera. O primeiro episódio foi como? Não, o Gabriel tinha uma câmera, eu tinha uma outra câmera. A gente falou, cara, eu tenho os microfones aqui. Juntamos as câmeras, juntamos as lentes. Eu sei editar um pouquinho. Inclusive, se visitar, se for nos primeiros episódios, tem uma época que a gente utilizava até a GoPro, né? E tem umas tomadas pegando todo mundo e tal. Então, a gente fez uma... Quem achar esse take aí, manda pra gente aí, porque tem alguns episódios que a gente... Foi um momento de teste, realmente. Vocês mesmos filmaram os primeiros, então? Cara, no começo, na verdade, tinha alguém que nos assessorava, mas o Bruno estava lá montando as câmeras, né? A Duda, que sempre esteve com a gente aqui também, sempre fazendo esse trabalho também de posicionamento de câmeras, mas, cara, o primeiro foi bem bootstrap, né? A gente produzindo. E as empresas também suportando, acreditando um pouco nisso, né? Financeiramente, Sim. né? E aí você perguntou quem foi a primeira, né, entrevista, a gente trouxe o Jorginho da Borana, né, que é um empreendedor, baita empreendedor raiz, assim, né? Diretamente lá de São Mateus, só pra gravar. Que massa. E escuta, né, até hoje, ele sempre dá esses feedbacks. E o que é interessante pra você ver que a gente começou literalmente com o que a gente tinha, a gravação dele, ele chegou no escritório da V3, que é onde a gente gravava,
E ele tá com óculos de sol na camisa, assim, né? Ninguém falou pra Era lá no seu, eu lembro dos primeiros, Ninguém sim. falou pra ele tirar, né? Ele ficou A gente e também tá tudo certo. ficou por isso mesmo. Então, mas uma isso, conversa, isso né? mostra talvez o poder dos pequenos começos. Mas né? é um baita de um case Sim. e acho que representa muito o que o gestor tenta disseminar, que é um cara que começou com uma ideia ali, identificou uma necessidade, tornou a Borana, que é hoje Sim. uma das referências Nacionais, em termos de moda. né? Então, é um baita de um case que eu acho que representa muito o que a gente quer Sim, trazer aqui com o podcast. sim. Acho que outra referência é a dupla de vocês, a sociedade de vocês, que de certa forma é uma sociedade mesmo para Sem fazer dúvida. o podcast acontecer. E essa perguntava mais pro final, mas a gente já tá falando disso, então eu queria saber que características ou elementos vocês identificam, não só na sociedade de vocês, mas para uma sociedade ter sucesso. Agora já são 3 anos de 3 podcast. Então, quais são essas características de uma boa sociedade? Cara, eu acho que na relação que foi estabelecida aqui, V3, EMEG e agora também a Fervo participando do projeto, principalmente em cada temporada a gente tinha ali um exercício de planejar, né, muito bem como que seria concebido, né, ali o podcast. E, cara, a gente, por exemplo, na segunda temporada, na terceira também, a gente demorou um pouquinho a lançar a temporada, porque não estavam com todos os detalhes ali certos, e a gente sempre tentando realmente colocar ali da forma que a gente queria. E aí depois, quando a gente concebia, idealizava ali a temporada, uma disciplina de execução muito forte, né? Que acho que é um pouco o que representa na essência o podcast Sim. hoje. Uma das características mais marcantes que eu vejo que fez com que essa parceria de fato desse certo é, primeiro, um alinhamento de valores em relação àquilo que a gente de fato acredita que são boas práticas de gestão, né? De você entender a base que faz com que todos os negócios ou os principais negócios sejam perenes, duradouros, enfim, e como que a gente olha para o ambiente de negócios dessa forma. Segundo, é ter um alinhamento de que toda produção de conteúdo, e aí olhando para uma produção de conteúdo denso, que a gente sabe que a gente acaba fazendo, não é uma coisa que a gente tenta ficar ali só no aspecto superficial, ela precisa também de ter um exercício de repertório, né? Quem está ali conversando com um empreendedor, um gestor, precisa ter repertório. Então a gente olhou entre os hosts, entre as empresas, a gente olhou, cara, existe um repertório, existe uma capacidade, de fato, de sustentar algum tipo de argumentação ou de trazer conteúdos relevantes, que também estavam em linha com o que a gente acreditava. Existem características complementares também, né? O Bruno ele tem uma facilidade maior de articular ideias e tal, de colocar, de fazer a apresentação, por exemplo, como ele sempre fez a introdução no podcast. Então, isso também você atuar de forma complementar, que é o aspecto da sociedade que você falou, né? Um tem que ter... O Bruno, por exemplo, ele é mais sonhador. Eu tento, cara, beleza, vamos tentar chegar lá, mas vamos fazer aqui o básico. Mais pé no chão. Então, assim, acho que essa complementariedade... Não, pé no chão não. Ele enterra o pé na areia, assim, de vez em quando, entendeu? Aí você tem que dar uma... Calma aí, bicho, vamos embora. Então, acho que essa questão da complementariedade ela é essencial em qualquer negócio, em qualquer relação de sociedade, e aqui também tem funcionado muito esse dinamismo de cada um puxar ali uma competência e esses valores de olhar para a gestão de uma forma muito pragmática, assim, cara, vamos falar de gestão, vamos trazer elementos e repertórios de gestão. Inclusive, a gente recentemente teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com o Paulo Guedes, com o Denis da Silveira, Denis Silveira, com o Schneider, por exemplo, e todos eles, ao final, dizendo justamente assim, cara, muito interessante, muito bacana o podcast de vocês e como que vocês abordam de forma prática a questão da gestão. Então, isso também é um feedback também que retroalimenta o nosso propósito. E sabe que isso é uma coisa que a gente... Nas primeiras gravações, a gente não se arriscava muito a dar a nossa opinião de alguma coisa, assim. A gente ficava muito naquela posição de entrevistador, sabe? Neutro, né? Neutro, né? De falar, cara, eu vou perguntar, o cara vai responder e próxima pergunta, vida que segue. E a gente recebeu alguns feedbacks, falou, cara, vocês têm repertório. Por que vocês também não colocam o ponto de vista de vocês sobre um determinado assunto, né? E aí a gente foi, de alguma forma, inserindo um pouco disso também e as próprias pessoas que a gente trouxe se surpreenderam, falaram, cara, pô, que às vezes não conheciam a gente, mas, pô, legal o conteúdo de vocês também.
Boa. E falando em repertório, qual foi o episódio ou o convidado que mais desafiou vocês nesse sentido de, cara, eu tenho repertório, o que eu vou perguntar? Ou deixou vocês mais instável na hora de gravar? Cara, talvez vai ser o mesmo, mas pode falar você primeiro. Cara, assim, é porque a gente teve uns nomes, por exemplo, como eu falei, Paulo Guedes, né? E Paulo Guedes foi na boa ali, parecia que a gente tava trocando ideia com o brother, né? Sim. Eu lembro da mais recente, obviamente a memória recente vai influenciar aqui, né? Mas a entrevista com a Jordana, por exemplo, tanto ali na construção ali do... Jordana Espósito, né? Da Bendito Fit. Uhum. Cara, não sei porquê, assim, já conheço ela, conheço a empresa dela, mas na hora ali, organizando, acho que ficou uma questão de... cara, como que nós vamos construir essa pauta aqui? Então, assim, acho que... Mas, no geral, cara, começa... E o negócio decola, né? Eu colocarei para mim em 3 categorias de desafio. O primeiro desafio é quando a pessoa que tá ali contigo, talvez ela não é muito confortável com câmera, não é muito, sabe, desenrolada. Às vezes é uma pessoa muito boa de gestão, mas tá travada ali na hora. Então isso é um desafio do caramba, porque você pode ter um monte de coisa ali, mas o cara não desenvolve. Tem que deixar a pessoa confortável, né? E aí tem esse desafio, né, de você, de certa forma, conectar com o negócio do cara, fazer aquilo ali render e extrair o melhor do cara. Porque se ele tá ali é porque a gente de fato acredita que ele é relevante. O segundo aspecto é quando a pessoa, você olha e admira realmente aquela pessoa. Você fala, cara, por que eu vou falar com esse cara aqui? Eu vou falar alguma bobagem, alguma coisa nesse sentido. E para mim, o Paulo Guedes, depois que ele chegou, sentou, a gente bateu um papo, assim, sabe aquela coisa que dá aquela abaixada e tal, mas para mim foi uma coisa que eu olhei e falei, cara, o cara contribuiu pra caramba, não só pro Brasil, mas pro mundo, sabe? De vários aspectos, e eu tô tendo a oportunidade de conversar com esse cara aqui, então acaba sendo desafiador. E o terceiro é quando... mesmo a gente tendo repertório, a gente não vai ser especialista em todas as coisas. Então, teve alguns episódios, por exemplo, que o Gabriel tem mais especialidade, que ele já trabalhou com logística, com, enfim, comércio exterior e tal, que eu, nunca fui dessa área. Eu olhava, cara, que eu vou perguntar? Então, foi muito nessa linha, sabe? Mas acho que desses 3 aspectos, assim, tem vários exemplos, ou pelo menos dá para encaixotar, classificar todos os convidados nessas 3 categorias. Eu lembrei de um caso aqui, achei que você ia puxar ele, que a gente chegou, o entrevistado chegou lá pra gente na segunda temporada, pra gente fazer o episódio, e aí chegou cheio de folha, assim, porque tava lá, eu preparei as respostas aqui e tal. O convidado preparou? Aí chegou com papel, e aí quando ela viu a câmera, quando a pessoa viu a câmera, ela já olhou assim e falou, vocês vão gravar? Sim, é gravar. Com câmera, né? Não é só áudio, não, né? Tem vídeo também, e aí no início ela realmente começou lendo ali e tal, não sei o quê, mas depois foi se soltando. Então, acho que é essa questão que o Bruno colocou de você também transmitir tranquilidade para a pessoa que está ali falando, para também extrair o máximo dela, porque se ela ficar nervosa ali também, você não vai conseguir dialogar, né? Então, acho que tem essas vias aí de quanto que a gente... eventualmente falta repertório, mas principalmente como que a pessoa vai reagir ali a... Porque o ambiente de gravação, ele é assustador, né? É luz, câmera, microfone, aí você fica, caramba, parece que é mais sério do que... Aí, na verdade, eu gosto muito de falar, eu tava conversando com o Toledo da Time Now, e ele falou, o que você acha de podcast? Eu, Toledo, eu acho ótimo, tipo assim, é bom pra empresa, eu acho que põe a sua imagem mais pro público, e é uma conversa, no fim das contas, sabe? Às vezes você fala em podcast, parece que vai ser um negócio muito travado, duro, e porque vai ser gravado. Mas, no fim das contas, é uma conversa gravada e pode ser confortável e fluida como qualquer outra conversa. E esse é um dos aprendizados que a gente teve ao longo dessas 3 temporadas, né? De trazer um pouco mais de fluidez. E é até uma coisa que a gente, nos bastidores, a gente é muito... Vamos dizer assim, a gente tem hoje uma liberdade... de brincar, de falar um negócio, sabe? Obviamente com responsabilidade, né? Tem coisas que a gente vai falar no bastidor que, não necessariamente você vai ficar falando abertamente sobre tudo. Mas a gente tem um senso de humor muito característico. E muitas vezes a gente não trazia isso pro podcast. E é até um ponto desafiador, porque a gente está falando sobre um conteúdo que é denso para pessoas que às vezes estão ali com um viés de internalizar um conteúdo, né, uma coisa profissional. Como é que você traz um senso de humor sem descaracterizar
aquele conteúdo, né? Para que não fique uma coisa totalmente desconexa, né? Então isso pra gente também foi um ponto interessante de aprendizado mesmo, né? De como entender esse tipo de formato de conteúdo, né? Sim. E vocês estabeleceram métricas de sucesso desde o início e foram acompanhando? Foi ao longo dos episódios? Como é que vocês vão medindo desde o início ou não? Mas como que vocês medem o sucesso do podcast? Acho que tem a questão da performance, né? Normal, de a gente acompanhar como que um episódio está performando ou não. A gente acho que não estabeleceu essa métrica específica, mas eu, por exemplo, estava olhando para número de seguidores, número de views, para a gente também entender como que a gente está entregando, né? Hoje, acho que na média, por exemplo, cada episódio tem uns 500 views por episódio. Então, cara, eu fico pensando assim, pô, é um auditório cheio que a gente ali tem a oportunidade de estar falando, né? Então, acho que essas métricas, elas talvez não explicitamente, né? Mas a gente estabeleceu e vem perseguindo em termos de ter ali a relevância do conteúdo, né? Tem algumas coisas, quando a gente fala de gestão, geralmente a gente vai falar sobre objetivos, traduzir os objetivos em metas, essas metas em indicadores, e esses indicadores em iniciativas, ações, tarefas, etc. A gente sempre olhou muito para uma ótica de o que vai fazer com que esse negócio minimamente seja relevante, sustentável, relevante, etc. A gente olhou e falou, pô, existem métricas de monetização em YouTube, enfim, coisas do tipo. Então a gente olhou para isso e falou, cara, o mínimo, se a gente atingir isso aqui, que é o mínimo que a plataforma, por exemplo, o YouTube entrega, a gente entende que, pô, tem uma chance de ser aqui um produtor de conteúdo que vá ter uma chance aí nessa cauda longa, né, de produção de conteúdo, que a gente consiga performar de alguma forma. Então a gente foi monitorando isso ao longo do tempo. Só que tem algumas outras métricas acessórias de sucesso que não são medidas por esses indicadores ou métricas de vaidade, de seguidores, de views, etc. Que são, cara, a gente está conversando com gestores, a gente está fazendo relacionamento com empresas. Como que isso tem reverberado para mim, que sou sócio, diretor de um negócio, para Gabriel, que é sócio, diretor de um outro negócio, como que isso tem reverberado para a geração de negócios também para a gente? E aí, óbvio que não é o objetivo principal, mas a partir do momento que você se expõe, você gera valor, você está fazendo ali um reforço de marca, e isso passa a ser uma métrica também que a gente começou a entender. Falou, cara, existe uma possibilidade de a gente fortalecer aqui uma marca. A gente sabe que produtores de conteúdo, hoje existe o conceito de founder-led growth, né? Que é o conceito de você gerar um crescimento da empresa a partir da exposição dos seus fundadores. Então a gente começou a entender e olhar para isso como uma métrica também relevante. E aí acho que é interessante, né, Bruno, que tiveram conversões de clientes, né? Por exemplo, a EMEG hoje tem clientes que, cara, sério, eu recebi uma ligação, falou, cara, geralmente eu atendo Gabriel, aí o cara, Gabriel Feitosa? Eu falei, isso, já comecei a rir assim, falei, isso. Ele, rapaz, bacana demais, eu escuto o podcast de vocês e tal. E, cara, aquilo ali, aí virou uma visita, virou uma prospecção, e hoje é um cliente relevante, por exemplo, dentro da EMEG, né? E o Bruno também teve essas conversões, então são métricas, como você colocou, né? Não de vaidade, mas de sucesso, de um retorno que, cara, não é nem isso que a gente está perseguindo, né? Assim, mas que acabam acontecendo, vamos dizer assim, naturalmente, pela exposição que o programa tem, né? Acho que um grande retorno que vocês têm, até pelo que a gente estava conversando, é justamente no negócio de vocês, como a gente falou no início, a própria chamada, né? A gestão prática. Então, vocês aqui no podcast aprendem direto com os outros gestores, apesar de que todo o público também, e vocês têm a oportunidade de jogar esses aprendizados para os negócios de vocês. Eu queria, inclusive, aproveitar agora para a gente puxar aqueles 4 pontos que são mais abordados. Os meninos tinham me apresentado 4 pontos que são mais abordados entre os convidados. Eles são pensar estratégico, análise de dados, liderança e comercial. E são pontos que vocês conseguiram aplicar diretamente nas empresas e gerar resultado também para as empresas, né? Vamos começar com pensar estratégico? Fala os insights que vocês tiveram e como que vocês aplicaram. Cara, eu acabo realizando muito planejamento estratégico como um produto, né, da EMEG.
E teve um dos convidados nossos, que foi o César Souza, que ele foi até interessante, aí, já entrando um pouco na aplicação prática que o César trouxe enquanto gatilho, né? Mas ele fala que o César traz a reflexão de que o pensar estratégico é algo que você faz continuamente, né? Não é algo que você vai chegar lá em dezembro, em novembro, e vai conceber a estratégia e depois vai guardar ela em algum lugar e vai correr atrás dela no ano seguinte. Então, ele coloca muito essa perspectiva de o pensar estratégico como alguma coisa viva, né? Ele, inclusive, fala que, linkando o orçamento com a estratégia, que o orçamento ele deve ser elaborado, né, a partir das estratégias, a partir do que a empresa vai atuar, e não ser uma projeção estatística do passado, né? Ele coloca isso. Então, assim, cara, eu não vou corrigir 10% de receita, reajustar 10% do meu custo e eu tenho, então, ali o meu orçamento. Não, o que eu vou fazer? Quais são as linhas de receitas daquilo que eu vou fazer que vão ser introduzidas no negócio? Quais são as despesas que vão estar ligadas àquilo? E não é uma média corrigida da inflação, né? É efetivamente o exercício de, cara, quais são os custos que eu preciso para gerar aquele negócio? Então, essa vertente de pensar estratégico que a gente viu no César, né, um episódio acho que muito bacana, que a gente viu em diversos outros empresários, como a gente falou na Jordana, da Bendito Fit, a visão de ter uma demanda específica, né, e correr atrás para resolver aquilo. O próprio Jorginho da Borana, que veio muito com a filha dele, né, de identificar uma oportunidade de fazer ele, vamos chamar de beachwear, né, de moda praia, vamos dizer assim, né, e comercializando isso, às vezes, muito no local onde ele estuda, trabalha, que é o caso da Jordana também. Então, mas a partir de uma demanda, a partir de uma necessidade, muitos deles uma dor, né? E identificando essa oportunidade. Então, só para puxar o caso específico de aplicação prática, né? A gente teve a oportunidade, uma reunião, eu chamei meus sócios, a gente foi conversar com o César e ele colocou algumas perguntas que, cara, bagunçaram as nossas ideias, literalmente. Uma das coisas que ele falou, ou você é uma consultoria de 1.000, 2.000 pessoas, ou você é uma boutique de gestão, né? Para onde que você quer ir? Tá. Aí eu lembro que nessa hora eu falei, olha, se alguém que estiver pensando em ter 1.000 funcionários, me avisa logo que eu tô puxando meu barco. Né? Então, assim, a gente voltou o negócio para o que a gente é mesmo, que é uma boutique de gestão, especializada em gestão, e menos massificada, vamos colocar assim. Então, foi uma aplicação que, para nós, dentro da EMEG, foi muito importante para o momento que a gente vive hoje, por exemplo. Então, acho que a gente conseguiu traduzir de forma prática, né, os ensinamentos para dentro do nosso negócio. E tem alguns casos também, quando a gente fala de pensar estratégico, né, que são emblemáticos. E aí a gente pega o próprio Jorge Dalpiero, da empresa Civit. Perfeito. Que ele fala muito sobre o conceito de sonho grande, né? Sonho grande e de você ser disciplinado e obcecado por um determinado objetivo, né? E para você ser obcecado por uma determinada coisa, você precisa pensar estrategicamente, você precisa escolher o que você realmente, naquilo que você vai se engajar, né? Do contrário, você pode alocar energia numa direção ruim e você vai estar sendo obcecado por uma coisa que não vai te levar a nada. Então, você precisa ser estratégico, ainda que você seja obsessivo em atingir um determinado objetivo. Perfeito. De pensar realmente de forma estruturada, né? E aí, pegando um pouco do George também, o George e o Maeli, por exemplo, são figuras que estabeleceram, né, um sonho grande, na essência do conceito de sonho grande, que tecnicamente o número deles que eles perseguiam, inclusive, eram muito semelhantes, né? Um estava procurando ampliar em 10 vezes o número de vidas que cuidava, né, a Med Senior. Isso claramente ensejava um movimento expansionista, tanto que a Med Senior agora já atua em outros estados, e o George buscando aumentar 10 vezes o faturamento. Então, esses números, e aí o que eu acho interessante linkado ao propósito, né, da empresa, né, como você perguntou do podcast, você tem uma visão clara de o que você quer alcançar e aí fazer esse exercício de estabelecer as diretrizes, né, os direcionadores para o negócio, o orçamento. Isso traz muita orientação e priorização do que você deve fazer e principalmente do que você não deve fazer, né, porque as empresas, via de regra, têm uma facilidade absurda de se perder no que não é relevante, né, ou em questões operacionais e não focar naquilo que traz o resultado para o negócio. E sabe uma coisa que é surpreendente? Quando a gente conversou com o atual governador Renato Casagrande,
A gente, obviamente, não tem um viés de trabalhar a gestão pública, né? E a gente, obviamente, não faz nenhuma opção de partidos ou de políticos. Isso fica muito claro que a gente, obviamente, tenta entender, por exemplo, no caso dele ou com outras pessoas politicamente expostas, que existe uma gestão naqueles gestores públicos, né, políticos, que conseguiram atingir resultados, né? E o próprio Renato Casagrande fala muito sobre a possibilidade de você ter foco em resultados. Então, pensar estrategicamente precisa carregar essa visão do resultado, né? E não necessariamente no processo. O processo ele precisa ser uma coisa que você, obviamente, vai construir, mas você precisa ter em mente que resultado você quer fazer e você vai num caminhar inverso, né? Qual processo eu preciso ter para atingir esse resultado? E não primeiro eu vou construir o processo, depois eu vejo que resultado vai ter. E aí tem um aspecto ainda no Casagrande, que primeiro, esse foco em resultado, ele é a essência da gestão pública, que tem ali 4 anos para entregar. E se não entregar, cara, tem o risco de não ser reeleito e ficar realmente não ter sentido aquela prática que foi adotada. Mas, e aí eu acho muito importante que essa prática, como que a gestão pública às vezes também nos ensina enquanto gestores na iniciativa privada. Né? Implantou o escritório de projetos. Obviamente, um governo, né, tem N atividades, N projetos que eles têm que entregar, e se implantou um escritório de projeto que monitora a performance de cada um daqueles eixos, seja no social, ambiental, econômico, etc., educação. Então, uma organização que eu diria assim, referência para gestores sobre como acompanhar, né, um determinado projeto, um determinado indicador. Isso, no caso do Estado do Espírito Santo, faz parte de um programa ou uma parceria duradoura já de longo prazo entre o setor público e privado, que mesmo tendo sucessivas transições, né, mudanças de governadores, os projetos continuaram. Né? Então, se a gente faz uma replicação disso ou tenta traduzir isso para empresas privadas, quando você tem, ainda que diferentes mandatos de diretores executivos ou sucessões ali dentro do negócio, você tem uma diretriz muito clara de para onde que a empresa vai, você tem esse foco nos resultados e você consegue dar continuidade aos projetos, naturalmente você consegue ter resultados mais duradouros também. Falando em resultado, o próximo tópico é análise de dados, que foi muito abordado aqui pelos gestores que vocês receberam. Sim. Quais foram agora os insights e as aplicações dessa parte de análise de dados? O Bruno é especialista em dados aí, mas eu acho que você ter uma visão orientada a dados, né? O processo de tomada de decisão todo mundo precisa disso, orientada a dados é fundamental cada vez mais. Dá o suporte, inclusive, para o pensar estratégico, né? Sem dúvida, né? Então, é algo que eu sei que a V3 faz muito bem, que é esse olhar para a estruturação. Como que eu estruturo? Porque o dado é o novo ouro, né, Bruno? Então, você saber, também, você ter uma enxurrada de dados que você não sabe o que você faz com aquilo, também de nada serve. Então, você precisa de ter uma estruturação que vai te auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Um termo que a gente, por exemplo, na V3 tem trazido aqui para o Espírito Santo, que a gente particularmente não ouvia muito, é o conceito de governança de dados. Quando a gente fala de análise de dados, pensa numa pirâmide que ele é o topo da pirâmide, ele é a última parte para você conseguir utilizar os seus dados, mas existem vários pilares anteriores e a gente hoje, por exemplo, utiliza 12 pilares que vão sendo estruturados para você chegar em última instância em análise de dados, que envolve segurança de dados, arquitetura de dados, entender os seus metadados, a capacidade de você entender o nível de segurança ou de permissão de políticas e regramentos de cada um desses dados. E existem algumas pessoas que passaram pelo podcast que sempre tiveram uma visão de que o dado, ele não é uma mera informação que você insere, por exemplo, em um campo vazio de um sistema. Mas a partir do momento que você consegue correlacionar esses dados, entendendo a sua visão estratégica e o que você pode ter de insights acionáveis a partir daqueles dados é que fazem com que os negócios tenham melhores resultados. Então, se a gente for pegar, por exemplo, eu vou citar aqui novamente
ouvinte, né? Um cara que já é parceiro aqui do episódio, a gente vai ter que chamar para... 3 em seguida, né? Que é o caso do Alberto Vieira, né? Que assumiu agora uma posição ainda mais estratégica do que quando a gente conversou com ele no episódio do podcast, ele faz parte hoje da Suzano, voltou recentemente do MIT e voltou falando exatamente sobre governança de dados. Então, com uma visão de... A sustentabilidade associada à estruturação de dados. Mas já era muito claro que, a partir do momento que você consegue estratificar e metrificar a sua estratégia, você consegue ter ações mais práticas, né? Você consegue entender ali como conectar a sua estratégia muitas vezes com quem está na ponta mesmo, sabe? O operador, empresas gigantescas, como é o caso da Suzano, listado em bolsa, enfim, multinacional, de como que você pode fazer isso. E muitas empresas acabam se perdendo num emaranhado de sistemas. Eles, por exemplo, têm 48 sistemas que eles estão fazendo um trabalho agora de integração desses dados. Então, como é que você faz isso? Né? Planilha, né? Não só sistema, né? Mas o velho Excel, bom e velho Excel. O velho Excel sustentando tudo. Então, assim, toda organização hoje que entende o poder dos dados, mas principalmente um passo anterior à análise dos dados, que é a organização, a arquitetura, a modelagem dos dados, a segurança dos dados, o nível de segurança e permissionamento que você faz com esses dados é que vão dar suporte para a estratégia das empresas que vão crescer de forma mais acelerada, porque hoje a gente tem um volume muito grande de dados, né, que podem se transformar em informações. Mas se você não souber utilizar esses dados, você pode acabar entrando num conceito que é chamado de análise-parálise. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de dados que você pode ficar paralisado você não sabe o que fazer com aquilo. O que fazer com aqueles dados. Então, isso é uma questão bem interessante. Isso conecta, por exemplo, com um outro episódio que é o do Rodolfo Vidal, da empresa Fisarmônica, né? Uma startup que foi investida aqui pelo Fundo Soberano do Estado. E eles sempre se utilizaram das métricas de usuário. Eles são uma empresa que promovem educação musical. Então, eles sempre se utilizaram de dados, da análise de dados, para entender qual nova feature, né? Qual nova funcionalidade eles iriam desenvolver. Como que eles conectariam até mesmo análises de outras ferramentas que não tinham a ver com educação, como é o caso, por exemplo, do Zwift, que é uma ferramenta, um software para quem pedala e, por exemplo, pedala no rolo, né? Rolo smart, que você fica ali igual um hamster ali pedalando, mas você conecta aquilo com o computador. No software ele mede a potência, você tem um usuário, você tem um avatar dentro do jogo, né, entre aspas, você pode comprar roupas, novas peças para a bicicleta. Então eles foram tentando entender como gamificar a educação musical sempre com base em análise de dados. Então, para você ver que uma empresa listada em bolsa, como é o caso da Suzano, multinacional, milhares de funcionários, e uma startup com um crescimento acelerado, como que isso faz a diferença em empresas que querem crescer com base em dados. Assim. E aí tem um ponto, você trouxe o conceito de análise, parálise, né, que eu já vi em algumas empresas, que assim, você... Normalmente tem aquele rito de uma reunião mensal de resultado, apurar ali as áreas, apresentarem. E eu literalmente presenciei assim, uma dinâmica de análise de resultado que a empresa passou o dia inteiro analisando diversos números, mais de 100 números, assim, por baixo que eu contei. E ao final, a minha fala foi justamente essa. Falou, olha, vocês analisaram tantas coisas, sei lá, 60% estava bem... 40% estava mais ou menos, que a gente não consegue entender se vocês estão alcançando objetivamente o que vocês se propuseram a alcançar. Então você vai nessa linha, e acho que é importante a gente entender isso, que cara, se você ficar perdido nesse mundaréu de dados, você acaba mirando as coisas erradas. Então, sim, a gente trabalhar essa qualidade da informação, medir ali o que importa, né? Até a metodologia do OKR, o livro é avalie o que importa. Você avaliar o que importa efetivamente é fundamental. E as pessoas, as empresas vão ter dificuldade de analisar efetivamente ali o que importa, né? Então essa questão de dados é fundamental. E sabe um cara que fez isso, que teve com a gente também, o Rafael Perincovre, que era da família da Casa do Adubo,
assumiu como CEO, ficou durante um bom tempo, fez uma expansão, mas principalmente entendeu quais eram as métricas, por exemplo, que garantiriam que ele conseguisse agregar uma maior percepção de valor, né, de valuation para aquela empresa, já que ele estava fazendo um movimento de saída do negócio, né, de venda total da empresa. E ele, o que é muito marcante é que ele conseguiu, por exemplo, em 6 meses, aumentar o valuation da empresa apenas com a compreensão de quais eram as alavancas que fariam com que aquilo acontecesse. Ele aumentou praticamente 20% do valor do negócio em 6 meses nessa transação final, né? No final da transação, assim. Então é um cara também que sempre utilizou os dados, mas entendendo quais eram os melhores dados e os dados que gerariam a maior alavanca possível para poder medir ali como que ele iria entregar um resultado da estratégia do negócio. Perfeito. E é papel da liderança identificar isso, né? Não vai vir... Às vezes pode até vir de baixo, né? Assim, mais da operação, mas eu vejo como o líder sendo o responsável por identificar e analisar os melhores dados. Perfeito. E o pensar estratégico, por obviedade, vem também de cima. E aí a liderança também é um outro ponto que foi muito abordado nesses 99 episódios de podcast. Quais foram os principais insights que vocês tiraram? Cara, eu acho que a gente teve uma série de gestores que trouxeram a questão do pipeline de liderança, né? Porque quantas vezes eu estava revisitando alguns episódios, por exemplo, o Wagner Orletti perguntando para a gente, imagino que uma das coisas que as pessoas mais falam aqui sentado aqui seja liderança, né? E quando eu olho essa dificuldade que as empresas têm e falo assim, mas não tem gente boa no mercado, o pessoal não está querendo trabalhar, cara. Vamos dizer assim, essa é a forma conveniente de você dar uma desculpa bonita, assim, porque é a sua responsabilidade criar ali um funil de liderança no qual você vai treinar e capacitar pessoas dentro da sua base, né, de colaboradores que vão assumir os desafios, né, que elas para o futuro da empresa, né? Quando você imaginar isso, como que você vai crescer? Você precisa de ter essas pessoas mapeadas, você precisa de treinar essas pessoas e na hora que a oportunidade aparecer, você, obviamente, dá essa oportunidade para as pessoas. Então, a gente teve alguns episódios, a Carol, lá na primeira temporada, falou muito sobre... Caroline Tavares, né, da Vale. Caroline Tavares da Vale falou sobre como que é ali a questão do feedback, a questão de preparação de novos líderes, né? O próprio Wilson, da Vportes, e que depois... A época do TVV, da login do TVV, trouxe justamente esse conceito. Então ele explicou, por exemplo, que ele tinha lá mapeado, né, uma planilha, o famoso sistema planilha ali, com as lideranças, e cada liderança tinha que ter minimamente mapeado ali 3 potenciais líderes. Como que esse líder estava no status ali de preparado ou não, né, o que ele estava desenvolvendo, para que ele pudesse assumir aquele tipo um PDI, desafio. assim, dessas lideranças. Exatamente. Então, cara, de novo, com a visão clara de que, cara, é você que é o responsável por preparar as lideranças. O mercado tá difícil para todo mundo. A geração, sei lá qual, não quer trabalhar. Cara, isso é para todo mundo. Então, cabe a você criar uma empresa que tem propósito, que engaje as pessoas, treinar as lideranças para que quando surgirem as oportunidades a gente tenha gente preparada. E eu gosto de pensar a formação de lideranças ou esse pipeline de lideranças como sendo algo que... Imagina uma pessoa que inicia talvez aí numa posição de operação e ela quer subir um nível e ir para uma gestão tática. E ela quer depois ir para um outro nível e para uma gestão estratégica. Ela, para conseguir subir, caso haja uma vaga, vamos dizer assim, num degrau acima, ela primeiro precisa formar um degrau anterior. Então é como se ao formar essa nova pessoa, essa pessoa que está sendo formada empurrasse essa outra pessoa para um próximo nível. Então é como se fosse empurrado, né? Ou, dependendo da ótica, como se estivesse puxando, né? Eu tô subindo, mas eu tô te puxando também. Mas, obviamente, quando você não tem uma outra pessoa, por exemplo, no nível de operação, você tem que olhar para o mercado. E esse olhar para o mercado é exatamente você fazer esse mapeamento, de ter ali uma estrutura de estar sempre conversando, entendendo o momento de vida e de carreira de outras pessoas, né? De conversar com o mercado
Porque, do contrário, quando surgir uma necessidade, você vai acabar contratando mal, porque você vai estar com uma urgência, não vai, muitas vezes, seguir todo o processo que talvez a empresa já tenha estabelecido de contratação, enfim. Ou vai acabar tendo um pool de pessoas, né? Uma quantidade de pessoas ali, né? Uma abordagem com um número reduzido de pessoas que, às vezes, não por conta do processo, talvez o processo vai seguir exatamente como é, mas pela quantidade de pessoas que estão fazendo parte do processo, dentro do seu nível, você vai acabar não tendo pessoas ou que não sejam aderentes à cultura do negócio, ou que não tenham a capacidade técnica almejada, enfim. Você vai abrindo umas brechas ali para poder encaixar alguém que... Exato. E aí tem um ponto que eu acho que na questão da tradução disso, né, olhando para como eu apliquei, por exemplo, dentro da EMEG, a gente revisitou o nosso PDI, que você citou, né? Plano de Desenvolvimento Individual, o nosso PDL também, e a gente criou justamente quase que uma gamificação onde a gente, na verdade, faz uma avaliação das competências, nós listamos todas as competências, listamos qual que é o nível daquela competência, então não é uma avaliação qual que é o seu grau de conhecimento financeiro de 0 a 5. Não é isso, a gente tem cada grau, vai ter lá, você já fez valuation, você já operou fluxo de caixa durante X tempos. Então a gente criou um modelo de identificar como que tá, né, como que estão as pessoas para justamente desenvolvê-las naquelas competências que a gente entende como importante e naquelas que elas se destacam. Então a gente criou, aplicando, justamente escutando os podcasts e esses gestores, criou um modelo que hoje eu considero assim, a gente está tendo muito sucesso, né, na aplicação, criou uma série de treinamentos específicos para a gente engajar mais a equipe, e a gente tem, literalmente, o cara entrou dentro da EMEG, ele vai ser mapeado no dia 1, e a gente já sabe quais são as competências, como que ele está. Então, hoje, eu consigo ranquear, se eu quiser, por exemplo, eu tenho um desafio que vem na gestão financeira, né, para continuar no mesmo exemplo. Eu vou lá, mapear dentro daquelas competências quem são os melhores gestores que eu tenho e como que eles estão performando em cada uma das competências que a gente estabeleceu como as competências requeridas dentro de análise financeira. Então, esse modelo de PDI, que eu acho que assim, você precisa de ter a clareza de o que você quer mapear, como que você vai desenvolver as pessoas, não só desenvolver as competências que são lacunas, né, mas desenvolver aquelas competências que a pessoa se sobressai também, para que ela possa ali entregar ainda mais valor dentro daquilo que ela faz, e ter um programa ali efetivamente de formação de líderes para que você esteja preparado quando as oportunidades aparecerem. Eu acho que é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acabam falhando na hora de valorizar ou de desenvolver as pessoas, né? Se você, numa escala de 0 a 10, for uma nota 4 em uma determinada habilidade, se você alocar muita energia, você vai virar nota 5, 6, 7 no máximo. Mas se você já tem, uma nota 6, 7 numa habilidade, se você alocar essa mesma energia, você vai ser nota 8, 9. Talvez ali, uma das melhores pessoas do mundo dentro daquela habilidade, né? E às vezes as pessoas focam tanto naquilo que falta e esquecem aquilo que elas já são boas e que poderiam ser especialistas naquilo, excepcionais, né? Então, isso é uma das coisas que a gente foi entendendo, que os melhores negócios, os melhores gestores conseguiram focar também naquilo que as pessoas já são boas e que a energia que você aloca nelas vai fazer com que elas sejam, de fato, fora da curva. Acaba virando uma ferramenta até de autoconhecimento para o próprio líder, né? Ou para o próprio funcionário, colaborador. Nessa perspectiva de liderança, houve alguma mudança, algum ajuste no estilo de liderança de vocês, depois de 99 episódios ao longo dos anos? Cara, para mim, eu comecei a praticar o que todo mundo fala, de você escutar mais, conseguir tentar fazer as perguntas certas. Então, acho que... E de olhar para todos esses aprendizados, cara. No fim, eu tava... O Denis Silveira, eu fui estudar sobre a ambidestria organizacional que ele citou, cara, e sobre a matriz de ambição de inovação, que foi o que ele apresentou para a gente no podcast. Sexta-feira eu estava reunido com os meus colaboradores discutindo sobre como que a gente cria aquilo dentro da organização. Só para citar um exemplo muito rápido, ele fala que se você tem que ter uma estrutura de inovação diferente do core para uma inovação disruptiva, uma inovação que ele chama de adjacente.
Então, porque se você colocar uma inovação disruptiva para que a estrutura de core analise, a tendência é que ela mate aquela inovação, porque ela está... Não, a gente está querendo eficiência operacional, não vem com essa ideia maluca para cima da gente, não, que a gente está querendo melhorar a relação com o serviço. Então, de forma prática, voltando à sua pergunta, cara, a capacidade de olhar para o conteúdo que a gente tem com os vários gestores que a gente já conversou, e isso te impactar e você refletir sobre aquilo, e no dia seguinte ter a capacidade de aplicar no dia a dia, né? O que talvez seja o mais difícil. A gente ouve um monte de conteúdo, fica ouvindo um monte de coisa, às vezes repetindo um monte de coisa, tá? E como é que você parte para aplicação prática? Sim. Então, acho que essa questão da comunicação, para mim, mudou muito, e, cara, observar o que as pessoas estão falando e tentar aplicar no dia a dia foi uma mudança também muito forte. Uma coisa que, para mim, e pode não parecer, é que eu sempre gosto de fazer algo novo, assim. Quando eu tenho um projeto, eu preciso idealizar algo, é uma característica muito minha de, poxa, vamos pensar, o Gabriel mesmo falou, vamos pensar, o Bruno é o cara que sonha, que vai pensar nas coisas novas, em não ter medo de arriscar determinada coisa, e muitas vezes, quando você tem essa característica, se você faz por 2, 3, 4, 5 semanas a mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo negócio, você fica, pô, vou fazer isso de novo, né? Pô, vamos fazer um negócio diferente. Então, mesmo sendo disciplinado, eu sempre encontrei uma forma de ser criativo ou de encontrar formas novas de ser também dentro daquela disciplina. Mas para mim ficou muito claro que eu precisava processualizar mais as coisas, né? De traduzir a minha operação em processos muito bem definidos, de fazer com que o crescimento da minha empresa e a independência da minha empresa, da minha figura, de Bruno, pessoa, pudesse ser a partir de playbooks, de pessoas que pudessem rodar aquilo que antes eu rodava com autonomia, de ter a possibilidade e a previsibilidade de quando eu executo um determinado processo, né? O output, o resultado, aquilo que você vai ter lá no final da entrega daquele processo, seja algo que você estava entendendo que iria realmente acontecer e não algo aleatório. Então eu comecei a entender que as pessoas que, de fato, têm uma disciplina de execução, processualizam a sua operação e replicam isso, fazem com que esse conhecimento esteja acessível para as pessoas, fizeram com que as empresas pudessem crescer de forma independente, de forma mais autônoma, com as pessoas se sentindo mais donas ali do negócio também. Então, o meu estilo de liderança passou a ser ao invés de apenas delegar tarefas, de delegar responsabilidades. Mas de que eu tinha confiança de que ao fazer isso, com um bom processo, as pessoas conseguiriam entregar o resultado esperado. Eu tô precisando dessa melhoria na minha gestão também. E o último ponto desses 4 é o aspecto comercial, que vários gestores falaram aqui. Então, agora, principais insights desse tópico. Cara, acho que tem que começar com o básico de que comercial é a coisa mais importante em qualquer negócio, né? Ele é, no mínimo, tão importante quanto a parte produtiva, a parte operacional, né? Então, a gente viu isso em diversas falas, Frizeira, o próprio Diego Lobato. Então, cara, diversos gestores preocupados com a questão da venda, né? O próprio Luiz Cordeiro, né, falou muito bem isso, falou, cara, vender é o mais difícil, né? Produzir, ele falou, produzir é fácil, produzir MDF é fácil, o difícil é você vender MDF. Então, acho que realmente, sim, muitos ensinamentos ligados, né, à questão de olhar estrategicamente para a área comercial como a principal área, o motor de qualquer empresa, né, e estruturar relacionamento, user experience, né, como que você dá ali para o usuário efetivamente aquela experiência de estar consumindo o seu produto. Então, foram alguns insights que a gente teve, né, Bruno? Quando a gente fala sobre comercial, muitas vezes as empresas nascem a partir de um produto e não necessariamente da solução de um problema. E um bom comercial, uma figura de uma pessoa que consegue entregar resultados em vendas, é alguém que consegue ter uma capacidade empática de entender o que a outra pessoa está passando, quais são os problemas dela, as dores dela, e conectar aquelas dores com uma solução. Tá. Então, em primeira instância, ser um bom comercial é ter a capacidade de se relacionar e se conectar com pessoas.
E a partir dessa conexão, você consegue, de fato, como um quebra-cabeça, conectar um problema com uma solução. Mas, principalmente, entender que quando você realiza uma venda, ela não acaba. Se a gente está falando de relacionamento é o conceito que eu achei interessante, é o conceito conceito de relar, né, do mineiro. Você precisa estar ali em contato, né, o tempo inteiro. E muitas vezes as empresas acabam pecando exatamente nesse aspecto. Fala assim, poxa, não, esse cara aqui eu já conquistei, já é meu cliente, a venda já foi concluída. Então, esse pós-venda, que muitas vezes as pessoas acabam chamando, né, é, na verdade, a continuidade da sua próxima venda. E quando você começa a ter essa compreensão e consegue utilizar os dados para fazer a sua próxima venda, você consegue pensar que certamente você vai ter um funil para fazer a primeira venda, que você vai ter uma quantidade de pessoas que vão entrar dentro ali da descoberta do seu negócio, vão começar a consumir eventualmente um conteúdo, ou entender um pouco mais sobre o que a empresa se propõe a solucionar, e alguns desses vão ser convertidos em clientes. Só que tem um outro funil invertido para baixo, que é um funil de clientes que vão fazer uma nova venda, ou de que vão promover o seu negócio para outras pessoas, ou de que às vezes vão, a depender do seu tipo de produto, ter um upsell, né, como se fosse um acréscimo de venda do produto base, ou vão ter um cross-sell, que seria uma outra venda de um produto paralelo que você tem dentro, um produto ou serviço paralelo que você tem dentro do seu negócio. Então, quando você começa a ter essa compreensão de que um bom comercial precisa saber se relacionar, você começa a entender que, obviamente, você precisa ter ali soft skills, né, habilidades interpessoais, inteligência emocional, só que também você precisa ter uma outra coisa que caminha em conjunto, que é método comercial. Sem dúvida. Porque muitas vezes nesse funil que eu comentei, você tem, a cada nova etapa desse funil, você tem um percentual de pessoas que não vão para a próxima fase, que é chamado dessa taxa de conversão, né? E a partir do momento em que você vai recebendo vários nãos, você precisa ter a capacidade de entender que muitas vezes aquele cara aquele lead não era o seu perfil ideal de cliente, que às vezes aquela venda poderia ser boa no início, mas que depois te daria muito problema. Então existem vários aspectos para você entender como ter uma boa abordagem comercial, que na minha visão caminham uma via dupla de relacionamento e uma capacidade de entender quem de fato são os seus clientes e como atingir esses clientes, né? Como chegar nesses clientes, né? Teve algum insight meio inesperado que vocês tiveram? A gente falou de vários aqui, mas teve alguma coisa que algum convidado falou e vocês olharam e falaram, pô, nunca tinha pensado nisso. Talvez isso que você acabou de falar agora, é uma pergunta desse sentido, né? Mas é uma técnica que eu estou usando aqui para ganhar tempo, né? Você tá entendendo, né? Não tem problema. Acho que não, assim, acho que, como eu falei, assim, sempre vai remeter aos últimos episódios, né? Mas a questão que o Schneider trouxe, por exemplo, de como você deve estrategicamente olhar as diferentes gerações que estão dentro do negócio, que vão ter naturalmente diferentes perspectivas, necessidades. Então, acho que sempre, assim, cara, sempre tem novidade. Se você tiver o ouvido aberto, né, sempre vai ter aprendizados e coisas novas que você vai poder aplicar. Então, acho que de forma geral, cara, tem realmente muita... Acho que cada um ali traz ali dentro do seu processo gerencial muitas coisas que são disruptivas e que a gente no dia a dia eventualmente não coloca em prática, né? Então, como eu falei da questão da inovação, já estou pensando num comitê de inovação para dentro da EMEG baseado no que eu escutei do Denis. Então, acho que é trabalhar isso, ter o olhar e o ouvido efetivamente aberto para e que talvez seja inesperado porque você não teria pensado ou não estava nem pensando nisso antes de ter esse insight, né? Exatamente. Um insight para mim que foi muito marcante foi com uma gravação que a gente gravou 2 vezes com o Wilson Hulli, né? Em oportunidades diferentes que ele estava vinculado a empresas diferentes. Mas é um insight que às vezes a gente precisa ouvir e que é tão trivial e que é exatamente por isso que é um insight que surpreende, que é back to the basics, sabe? Faça o básico bem feito todos os dias, a chance de você ter sucesso é altíssima. Então,
ele, tinha a época aqui rotinas toda segunda-feira de manhã com o time de liderança dele. Ele tinha um pipeline de formação de novas lideranças, exatamente para entender que se o negócio está crescendo, ele precisa ter novas pessoas boas para entrar ali dentro daquela operação. Ele tinha a compreensão de que, como ele estava fazendo, por exemplo, um processo de privatização de uma, vou chamar aqui talvez, é uma entidade... de gestão, autoridade portuária, né? Ele precisava fazer um choque de gestão muito rápido, porque era uma mentalidade completamente diferente. Às vezes, quando você está iniciando um novo projeto ou entrando num novo negócio, um novo serviço, você precisa, o mal, né, que a gente vai chamar aqui de mal, ele precisa ser rápido, né? Precisa acontecer rápido. Melhor arrancar o band-aid logo. As pessoas precisam entender que, poxa, ó, isso aqui é uma nova cultura, um novo processo, uma nova gestão. Então, essa coisa de você... Muitas vezes a gente busca muitas soluções, muito alternativas, a coisa que vai ser o divisor de águas, mas se você olha ali para fazer o básico, bem feito, todos os dias, a chance de você ter sucesso é altíssima. Esse é um insight interessante que você trouxe de colocar a nova cara sobre nova gestão também, que muitos gestores utilizam quando você tem um desafio. Cara, eu estou assumindo uma nova posição, estou assumindo uma nova área, nova empresa, e ali você tem que mostrar, evidenciar que as coisas mudaram, né? Que as práticas de gestão mudaram. Então, nessa questão da Vports foi muito emblemático isso de você, cara, agora deixou de ser estatal, é uma operação privada e naturalmente vai ter muitas coisas diferentes, né? Então acho que essa visão do gestor também emplacar ali um pouco a sua cara, ela é muito importante para que isso tenha autoridade para ele fazer as mudanças que são necessárias ou implementar o que ele acredita que seja necessário e não ficar simplesmente rodando o que o outro gestor fazia, né? Sim. Então isso é muito importante. Rodar também. O PDCA, né? Tem que rodar o PDCA. E falando em gestor, eu perguntei características de uma sociedade de sucesso. Agora eu queria saber o que vocês consideram características de um gestor de sucesso. Cara, hoje é passar por essas visões que a gente conversou aqui de uma forma complementar, assim. Você precisa de naturalmente desenvolver e enxergar lideranças dentro do negócio, senão você não vai conseguir crescer. Você precisa de ter visão de longo prazo e entender como que você vai, não é simplesmente sonhar, eu quero ser a maior consultoria. Cara, beleza, como que você vai fazer isso? Quais são os elementos que você vai trazer para conseguir adequar isso? Uma visão financeira também que eu acho que é fundamental, né, orientada a dados, olhar para os dados. Então, de certa forma, eu acho que permeia um pouco desse olhar mais amplo, sabe, Marina? Acho que cada gestor tem o seu perfil de gestão, mas cada vez eu me convenço, pelo menos, que o gestor ele tem que ter um espectro de atuação mais amplo, né, cara? Menos técnico. Hoje, eu olho para a EMEG, cara, para onde eu olho, tem pessoas que são muito mais técnicas e melhores do que eu naquilo que elas estão fazendo. Porém, eu estou fazendo ali o trabalho de puxar a engrenagem em termos de desafio estratégico, olhar para novos negócios, enquanto o core ali está sendo tocado por pessoas muito melhor do que eu. Então, acho que essa complementariedade de skills aí, né, de uma visão mais ampla, ela é fundamental para um gestor. Uma definição que, para mim, já tem aí uns 10 anos que eu me deparei com ela num livro do Vicente Falcone, que é sobre o papel da liderança, né? Que liderar é bater metas com o time consistentemente, fazendo certo. E eu entendo que o gestor, mais do que fazer isso, ele também é um guardião da cultura, daquilo que não pode ser alterado dentro de um negócio, porque faz parte da pedra fundamental ali da empresa. Então ele precisa ser exemplo, ele precisa ser... Se a empresa tem uma mentalidade de crescimento, ele precisa ser o cara que puxa, mas também está ali para as horas em que a coisa aperta e precisa entregar. Ele precisa ser um cara que muitas vezes vai tomar as decisões mais difíceis e muitas vezes essas decisões são solitárias, porque principalmente se for uma figura de um CEO, né, que ele precisa puxar para ele uma responsabilidade que tem um fardo. Então o gestor, ele precisa sim ser um cara que tem uma visão holística, precisa ser o cara que puxa, mas muito mais um cara que está
no mesmo barco, remando e apontando a direção e entendendo quais que são as nuances ou as variáveis que podem impactar negativamente aquilo que o time está fazendo e que ele vai tentar, de alguma forma, entender qual a próxima área de negócio, qual a próxima inovação, qual a lacuna que está faltando, quais são as pessoas que precisam entrar dentro do time, qual a reposição, muitas vezes, que precisa ser feita no time. Então, o gestor, para mim, ele é o guardião da cultura e ele precisa ter capacidade de entrega, que se traduz no que o Falcone fala, que é, de fato, entregar as metas com o time, né? Mas sempre fazendo certo. Se vocês pudessem voltar no primeiro episódio, vai começar do zero agora, o que vocês fariam diferente agora com essa experiência e conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos? Eu posso falar o meu? Com o meu toque master? Pode. Eu tiraria o óculos da camisa do Jorginho. Não, eu tô brincando, mas não, eu tiraria mesmo. Mas pode falar, cara. Não, você já conversou aí, já... Não, mas, cara, o que eu mudaria, assim, eu não gosto muito dessa ótica de mudar, porque todas as decisões... É fácil olhar em retrospectiva, né? Tudo é óbvio em retrospectiva. Sim. E quando a gente olha pro passado, a gente entende que muitas vezes a conjuntura que existia, a maturidade que se tinha e o cenário que estava posto fez com que você tomasse aquela decisão. Então, de alguma forma, mesmo que você olhe assim, poxa, eu mudaria isso no passado, você seria outra pessoa hoje. Com certeza. O podcast seria outro hoje, tudo seria diferente. Aí se você fala assim, poxa, eu mudaria isso no passado, demonstra uma forma de você não estar satisfeito ou não gostar daquilo que se é ou daquilo que se tem hoje. Então eu olharia para uma ótica um pouco diferente, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente e não o que eu mudaria no passado. Tá. Que aí sim é uma ótica de você falar, cara, beleza, aprendi, errei, acertamos e eu farei isso aqui tentando de acertar diferente. E lá na frente, poxa, eu vou olhar e falar assim, cara, pô, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E sempre numa ótica de que o futuro ele é algo a se criar, não é algo que escolhas alternativas simplesmente oferecidas pelo presente, ele é algo que está sendo criado o tempo inteiro, que a gente está criando aqui nesse momento, por exemplo. E o passado ele é imutável, então se eu olho por essa ótica, é uma ótica que traz uma desconstrução que, na minha visão, faz mais sentido ter um olhar daqui para frente do copo meio cheio do que, poxa, eu vou esvaziar o copo de novo para tentar encher de uma vez toda agora. Legal. Eu acho que na mesma linha também não mudaria muita coisa, talvez apertaria o REC lá no episódio que faltou iniciar a gravação de voz, por exemplo, mas isso são detalhes mais técnicos. Ou no episódio que o áudio ficou duplicado e a gente teve que gravar de novo, verdade, fazer aqui uma saudação aqui pro Rodrigo Daúde, que topou gravar com a gente um segundo episódio, porque o primeiro áudio ficou horrível, ficou com eco, e era impossível editar isso na pós-produção. Então, assim, obviamente, existiram algumas falhas. Que minha próxima pergunta era justamente relacionada a isso. Se tem alguma história de perrengue que vocês já passaram relacionada ao podcast? Vocês citaram alguns agora. Cara, acho que é essa de gravar, chegar, ter o melhor bate-papo do podcast até então, e aí daqui a pouco liga o Bruno e fala, então, cara, sabe o áudio? Deu tudo errado. Vamos ter que ficar com o áudio da câmera. Vamos ter que ficar com o áudio da câmera. E tratamos o áudio da câmera e tal. Sim. Mas teve alguns episódios, assim... O Bruno editando, me mandando foto com a cervejinha domingo, editando o podcast que ia no ar na segunda, sexta-feira. Então tem algumas... Isso pós-feriado, lá em Pedra Azul, e, enfim... mas teve alguns perrengues, por exemplo. A gente começou com uma equipe, vamos dizer assim, internalizada, né? Da própria V3, que a gente tinha uma produção de conteúdo. Vamos pegar aqui a equipe. Aí, poxa, a pessoa que era editor do vídeo não estava mais na empresa. E aí, como é que vamos fazer? E tal. Não é que não estava mais. De um dia para o outro, tendo gravação, ela falou, não, então, não vou mais trabalhar e tal. Caramba! E aí é um aprendizado pra gente. A gente solucionou isso a partir da segunda temporada com a entrada da Fervo. Poxa, empresa que trabalha com audiovisual, que foca nisso, que tem qualidade, tem equipamentos e tudo mais, e que deu pra gente
E aí isso foi uma das coisas que a gente discutiu entre a primeira temporada e a segunda. Eu falei, cara, a gente não pode errar de novo nisso, isso é básico. E aí a gente falou, cara, a gente precisa ter uma estrutura confiável, minimamente confiável, só pedimos isso. E aí foi quando a gente decidiu, até mesmo num reconhecimento de entender dentro daquelas lacunas, né? Mesmo que o Bruno fosse lá e virasse um editor razoável, poxa, eu não seria o melhor editor do mundo. Então, poxa, eu vou entender como que eu posso delegar isso e fazer com que isso tenha mais maturidade dentro do podcast. Mas tem vários outros, né? Tem convidado que foi gravar no sábado e o podcast ia ao ar na segunda. Nossa. Então, assim, tiveram algumas emoções. Mas ainda assim, o que é interessante é o seguinte, nunca falhamos. Desde quando iniciamos o podcast, sempre o episódio indo ao ar na segunda-feira. Se foi gravado no mesmo dia, né? Isso é muito marcante, sabe? Essa obsessão de entregar o melhor resultado com aquilo que a gente tinha de conhecimento, com o que a gente tinha nas mãos ali naquele momento, né? E para mim, uma das coisas que ficam assim de principal aprendizado é que às vezes a gente começa um determinado projeto com uma ideia assim do que aquilo vai se tornar. Mas, às vezes, essa ideia ela vai evoluindo e se torna uma coisa completamente diferente em determinados aspectos. Sem dúvida. E, para mim, um dos principais aprendizados são as conversas que a gente teve com cada uma das... Não foram 99 pessoas, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de gravar com você, com o Mário, que está aqui também. Sim. Então, teve episódios que foram com mais gestores e é como se a gente tivesse a possibilidade de sentar por 40 minutos, uma hora e pouco, com pessoas muito relevantes e perguntar absolutamente tudo que a gente quisesse e aquela pessoa estaria disposta a responder de forma muito transparente. Segundo a também, produção, né? falou no ponto aqui, já tem 80 minutos, 90 minutos, então, nesse caso específico. Então já é um recorde. Mas esse é especial, esse um merece. Então, já tô entendendo aqui que é para dar uma reduzida aqui. Mas acho que fica de aprendizado, né? De que qual o custo que isso teria, qual o preço que isso teria, sabe? Eu acho que isso é impagável. Então, é realmente um aprendizado, mas principalmente um ponto muito rico, né? Que quando a gente iniciou o podcast, talvez a gente não tinha essa dimensão de que isso iria acontecer e na prática a gente teve aí mentorias com mais de 100 pessoas e de diferentes graus de maturidade em gestão, modelo de negócio, enfim, completamente complementares entre si, e acho que isso faz com que a gente tenha se tornado ao longo desses 3 anos melhores gestores, melhores líderes, melhores produtores de conteúdo e que possivelmente vão capacitar a gente para continuar produzindo os próximos 100, 200, 300 episódios. Aí Gabriel já haja podcast. Aí a Sara já vai me ligar e falar assim, mas pelo menos antes de 6h30 da noite aí, não dá, né? Não, eu tenho certeza que a jornada de vocês ao longo desses últimos anos e daqui pra frente é de muito sucesso e cada vez mais sucesso. Pra gente não ser expulso e jogar a gente dentro da piscina, eu vou partir pra minha última pergunta, então, que é justamente como vocês se veem no episódio 200? Quais as projeções? Como é que vocês jogam o podcast nessa projeção de carreira e até de posicionamento de mercado de vocês e das empresas? Como é que vocês enxergam o daqui para frente? Cara, acho que recentemente a gente teve eu diria assim, uma mudança de rumo que foi participar, por exemplo, de eventos, né? Amanhã nós vamos participar, por exemplo, do Inova Week, participamos lá do evento das juniores, já tivemos algumas vamos dizer, alguns outputs diferentes do que a gente estava fazendo pegando o gancho da sua reflexão. A forma que eu vejo é o seguinte, a gente tem... É claro que quando você for trabalhar muito as práticas de gestão e etc., você vai chegar num nível de esgotamento daquilo que pode ser tratado. Então, o que eu penso é a gente efetivamente ter vertentes distintas. Então, eventualmente, você pode ter uma parte
no gestor, por exemplo, que vai tratar, sei lá, de entrevistar ou ir em loco dentro das empresas, fazendo uma mescla com o trabalho que você faz brilhantemente, mas de ir lá nas empresas e apresentar o case das empresas em loco, por exemplo. Então, a gente pensar nas spin-offs, né, nos novos produtos que podem surgir a partir do gestor. Então, acho que e olhando para o 200, e aí quando a gente alcançar o 200, sendo objetivo em termos da sua pergunta, cara, eu acho que a gente vai, assim, imagino, né? Obviamente está muito mais maduro enquanto gestor, mas alcançando também novos gestores, né? A gente está conversando com gestores nacionais, tivemos a oportunidade de ter um podcast internacional no Conect. Yeah, né? my friend, we did it. Então, Nossa Senhora. Então a gente está olhando aí, vão ter palestrantes internacionais que a gente está tentando trazer eles para ter essa oportunidade de trazer aqui também para o gestor. Então, cara, é aquela história de go as far as you can see, né? Vá até o mais longe que você consegue. Quando você chegar lá, você vai ser capaz de ver além. Então, acho que esse 100º episódio tá até aqui. Conseguir entregar 100 episódios, cara. Quantas coisas você já fez 100 vezes repetidas na sua vida? De forma relevante, estruturada, Sim. pensada e que com capacidade de entregar valor, né? Não apenas fazer por fazer, né? Então dando passos maiores, entrevistando cada vez mais gestores mais robustos e também tendo spin-offs a partir dos produtos que são trabalhados aqui, dos conteúdos que são trabalhados aqui. Né? E para que isso aconteça, Marina, vou passar para você, a gente precisa de pessoas que muitas vezes recebem esse conteúdo e não são inscritos no nosso canal, não ativaram a notificação. Né? O que a gente fala para essas pessoas, por exemplo? É o mínimo, né? É o mínimo. Curtir o episódio, o vídeo, em qualquer plataforma que você estiver consumindo, tem o botão de curtir. Então, já pode. E de se inscrever também. Então, já pode se inscrever no gestor aí. Acho que 60% do nosso conteúdo, de quem assiste o podcast, não é inscrito, né? Mentira! Acho que essa é o máximo, né? Não sei. Gente, tem que fazer um feedback aí pra essa galera, fazer um formulário de feedback pra esse pessoal. Gente, mas essa era a minha última pergunta. Acho que a gente extrapolou um pouco o tempo médio, mas acho que foi muito legal. Para mim foi um prazer estar aqui. Só desejo mais sucesso para o podcast, para vocês e para o podcast Gestor. Contem comigo, contem com a audiência e para eles vão curtir e se inscrever nos canais também. Mas eu acho que é isso. Se vocês quiserem deixar, acho que um recado final desse 100º episódio, acho que vai ser legal. Vou deixar o recado final para o Bruno. Só queria agradecer a Tereza Romero, que nos abriu aqui o espaço da Casa Amarela. Linda casa. Casa da Porta Amarela. Você procura lá no Instagram. O local incrível. O espaço está disponível para locações, então essa vista aqui... Pode ser sua. Exatamente. Ainda que por um dia, mas pode ser sua. E, cara, assim... E agradecer, desculpa para passar para você, agradecer a todo mundo que acompanha, né? A gente tem alguns ouvintes assíduos, os parceiros, né? Que são a Fervo, a V3 e a EMEG, e o time que faz parte aqui, né? O nosso time aqui, Daniel, Evandro, Duda. Acho que, cara, isso, a gente chegar aqui faz parte do projeto que a gente está construindo. Sim. Então, efetivamente, agradecer todo mundo que a gente teve a oportunidade de ouvir e que a gente conseguiu traduzir isso, né? De gravar, eternizar isso, e quem nos acompanha aí também, que é muito importante naturalmente. Com certeza. E o poder da gente fazer isso tendo uma câmera gravando é que tudo que a gente de fato faz aqui acaba sendo eternizado e a gente tem esse propósito muito claro, conectando a sua última pergunta com a primeira pergunta, né, de levar isso para novas pessoas, né? E a gente acredita muito que é possível fazer isso o Brasil afora, atingindo um público ainda maior, com todos os conteúdos que já passaram e com os próximos conteúdos que ainda vão vir. Então, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreva, compartilha também esse episódio, outros que você acha relevante. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na jornada empreendedora, executiva de muitas pessoas. E gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente vai ficando por aqui, né? Vai. Agora a gente vai estourar o champanhe, comemoração. E não é uma mentira, de fato, tem um champanhe para comemoração.
A gente vai ficando por aqui, pessoal. Marina, muito obrigado. Obrigada a Marina. vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Sim, Porque foi agora top, os papéis inverteram, eu fiquei tensa. É isso, pessoal. Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau. Valeu.